Olá, Brasil! O cerco está fechado. A OTAN endossou o ataque dos Estados Unidos ao Irã, afirmando que não houve violação do direito internacional. Enquanto a Rússia recua, oferecendo só apoio diplomático, o governo Lula late alto, mas isola o Brasil no palco global. No xadrez geopolítico, quem hesita perde, e o Irã já começa a descobrir isso do pior jeito possível. O programa de hoje está bem esclarecedor para você que quer conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e suas consequências para o resto do mundo. Se liga aí no que vamos dizer logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho e a gente fica por aqui esperando. Até já! Eu sou Maria das Graças. Eu ouvia sempre falar do articular. E sabendo que a minha mãe estava numa situação de dor, que ela tomava dipirona direto, dia e noite tomando dipirona para aliviar as dores. Ia para médico, o médico passava remédio, mas médico particular, esse remédio caríssimo e nada, ela não ficava boa das dores. Eu resolvi vir para Piauí, eu vou comprar esse remédio e levar para dar de presente à minha mãe. Estou aqui em Valença do Piauí. Desde o primeiro dia que ela tomou, no outro dia ela já amanheceu sentindo melhor. Ela sentiu o corpo destravar. Podem comprar sem medo, em nome de Jesus, que é um milagre. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma pessoa que hoje não sofre com dor. E eu quero que você preste bastante atenção, porque agora que nós começamos o mês de junho, eu quero que você tire esse tempo para você cuidar da sua saúde. O único produto no Brasil que trata o problema que causa dor, o Articular, que ele tem uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico, o mesmo que é usado nas clínicas de ortopedia quando o paciente está no estágio crítico, quando a cartilagem já foi embora, quando está batendo osso com osso, quando tem que colocar prótese. Pois é, o Articular, que ele é esse tratamento muito melhor do que você optar por uma prótese, porque a prótese tem a rejeição, a prótese tem o erro médico e ainda tem o pós-cirúrgico, né? O tempo de recuperação. E eu sempre digo que quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer, não pode e não vai esperar, porque o Articular, ele vai te dar resultado na primeira semana de uso. Eu vou dar um exemplo muito claro. O jogador profissional de futebol. O jogador de futebol hoje que se lesiona, o departamento médico, eles aplicam essa injeção de ácido hialurônico diretamente lá no joelho, geralmente é o joelho, ou coluna, bacia, quadril, ombro, aonde está o desgaste, aonde está a inflamação, e é feito na hora a lubrificação, a desinflamação, a reposição e a reconstrução de todos os tecidos que foram afetados, a cartilagem que foi destruída. Então é resultado na hora. É por isso que hoje problemas que eram solucionados só com 2 anos, 3 anos, hoje soluciona com semanas, com meses. Então é um produtaço, porque já tem esse mesmo ácido hialurônico dentro da cápsula do Articular, que é por isso que o resultado é instantâneo na primeira semana de uso. Então você que está me ouvindo agora, que sofre com fortes dores causadas pela artrite, você que tem artrose, fibromialgia, hérnia de disco, desgaste de cartilagem, osso batendo com osso, já pega um papel e caneta, começou o mês de junho e hoje os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto, somente para os 100 primeiros telespectadores. Então, gente, aproveita porque hoje é o dia. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado nem preciso falar, né? Mais rápido ainda. E tem a opção também de você chamar a gente pelo WhatsApp, ou via QR Code apontando a câmera do seu celular, ou salvando esse mesmo número nos seus contatos e chamando a gente. Um especialista em saúde vai te atender, vai te acompanhar e o melhor de tudo, o seu resultado vai ser mostrado aqui também. O próximo depoimento vai ser o seu. Tudo começa pela sua atitude em querer mudar. Então ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, para quem ligar agora ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas que também têm o ácido hialurônico para ter efeito mais rápido, e ainda ganha um massageador profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa ou o seu ambiente de trabalho para diminuir o seu esforço diário. É pensando no seu dia a dia que nós fazemos isso, mas tem que ligar agora. 0800 591
4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. O novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou nesta segunda-feira 23 que os ataques dos Estados Unidos contra o Irã não violaram o direito internacional. A declaração foi feita às vésperas da cúpula da aliança, que acontece na cidade de Haia, na Holanda, e surge em um momento de grande tensão geopolítica envolvendo o Oriente Médio, Israel e potências ocidentais. Segundo Rutte, a ação militar norte-americana foi uma resposta proporcional às ameaças concretas e está dentro do escopo do direito de legítima defesa previsto pelas normas internacionais. Ao dizer isso, o novo chefe da OTAN alinha o discurso europeu com o de Washington, num esforço para preservar a coesão da aliança militar, mesmo em meio a divergências internas. Veja o que ele disse. Really, let's focus on the essentials here. My biggest fear would be for Iran to own and be able to use and deploy a nuclear weapon. It would be a stranglehold on Israel, on the whole region and other parts of the world. And that is why NATO has said Iran should not, and this is a consistent position of NATO, Iran should not have its hands on a nuclear weapon. So, and I would not agree that this is against international law what the US did. Viu aí? Ao garantir a legalidade da ação americana, Rutte evita desgastes internos e sinaliza que a OTAN reconhece o direito de seus membros de se protegerem, inclusive com força militar, diante de ameaças vindas do Irã. A mensagem foi muito clara. A OTAN não vai se afastar de seus aliados e está de olhos bem abertos nos passos dos russos. E em falar nisso, o presidente Vladimir Putin prometeu ajuda diplomática ao Irã após os bombardeios norte-americanos às instalações militares e nucleares iranianas, mas até o momento evitou qualquer sinal de envolvimento militar direto no conflito. A posição de Moscou foi recebida com frustração em Teherã, que esperava mais do que palavras e contava com um gesto concreto de um dos seus principais aliados estratégicos. A análise é clara: a Rússia tem problemas demais no próprio quintal para se aventurar em mais um fronte. O país continua atolado na guerra contra a Ucrânia, enfrentando pressões econômicas, sanções, isolamento internacional e dificuldades logísticas no campo de batalha. Um engajamento militar ao lado do Irã significaria abrir um novo conflito simultâneo com os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, um risco que o Kremlin não está disposto a assumir neste momento e em momento algum. A resposta de Putin foi cuidadosamente calibrada. Ele condenou os ataques dos Estados Unidos, criticou o que chamou de intervencionismo ocidental e prometeu solidariedade política e diplomática ao Irã. Só isso. No entanto, não há qualquer movimento de tropas, fornecimento de armamentos ou apoio tático em curso. Não há. A fala do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, acendeu um alerta vermelho em Moscou. Ele afirmou que a aliança está monitorando de perto os passos da Rússia e que qualquer tentativa de apoio militar direto ao Irã será tratada como ato de provocação internacional. Diante disso, Putin parece ter recuado estrategicamente, ele não é bobo, preservando a retórica firme, mas sem sair do script diplomático. Já para o Irã, essa moderação russa soa mais como uma decepção. O regime dos ayatolás esperava que Moscou, em nome da aliança geopolítica contra o Ocidente, oferecesse ao menos suporte logístico, cobertura de inteligência ou uma frente de dissuasão no Conselho de Segurança da ONU. Mas nada disso veio. Nada disso aconteceu. A Rússia, por enquanto, fala grosso, mas age com extrema cautela. No xadrez internacional, a jogada de Putin revela uma Rússia pragmática, pressionada e relutante em abrir mais uma guerra. E o Irã, no fim das contas, fica isolado no tabuleiro com a promessa de ajuda que mal passa do papel timbrado. O único que está latindo como um pincher enfurecido é o governo brasileiro.
Dá para imaginar isso? Querendo ver o parquinho pegar fogo de qualquer jeito, mas está engolindo, como o próprio Irã, uma decepção de ver a Rússia dizer que essa conversa não é com ela. Ou seja, os parceiros do terror estão descobrindo de maneira surpreendente que o mundo não se divide mais em duas partes, como se pensava na época da Guerra Fria. Não, só tem uma força. E o Brasil está no lado oposto dela. Que pena. A nota oficial do governo brasileiro não foi apenas inoportuna, foi vergonhosa. Ao condenar com veemência os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra as instalações nucleares iranianas, o Palácio do Planalto revelou uma submissão ideológica a regimes ditatoriais como Irã, China e Rússia. Em vez de assumir uma postura de equilíbrio e de responsabilidade, o Itamaraty preferiu adotar a retórica do anti-Ocidente, reafirmando um alinhamento com governos que desafiam abertamente a democracia e os direitos humanos. Sob o comando de Lula, a diplomacia brasileira perde credibilidade e se transforma em palanque político, onde prevalece a lógica de confronto com os aliados ocidentais, exatamente aqueles com quem o Brasil mantém os maiores fluxos comerciais e depende para acordos internacionais estratégicos. Criticar abertamente os Estados Unidos em meio às negociações delicadas com o Mercosul e a União Europeia é mais do que um erro tático, é sabotagem pura e voluntária da inserção global do Brasil. É um governo desprovido de inteligência mínima. A tentativa de Lula de posar como líder do Sul global virou piada. O discurso de neutralidade virou letra morta. O Brasil não é neutro, é cúmplice de regimes autoritários. A omissão sobre os perigos do programa nuclear iraniano e os ataques anteriores orquestrados por Teherã só reforça a incoerência e a hipocrisia de uma política externa que se diz pacifista, mas flerta com os agressores. E não é de hoje que isso vem acontecendo, hein? Isso já é antigo. O governo Lula sempre esteve envolvido nessa questão do programa nuclear do Irã. Você, por acaso, sabia disso? Então vamos dar uma olhadinha na história para esclarecer isso direitinho, se alguém tiver alguma dúvida. E vamos revelar o que está por trás desta hipocrisia toda. Melhor do que isso, em 2010, durante o segundo mandato, o então presidente Lula protagonizou um dos momentos mais ousados da diplomacia brasileira ao tentar mediar uma solução para a crise nuclear envolvendo o Irã. Ao lado do então primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, Lula articulou o chamado Acordo de Teherã, uma tentativa de evitar novas sanções internacionais ao regime iraniano. Veja que desde esta época ele defendia o regime criminoso do Irã. O gesto, no entanto, foi desautorizado pelas grandes potências, especialmente pelos Estados Unidos, liderados por Barack Obama, e acabou entrando para a história como um fracasso diplomático gigantesco para as ambições brasileiras. A pergunta que ficou no ar na época e ainda persiste até hoje é: por que o governo brasileiro e exclusivamente o governo do PT sempre teve interesse em estar do lado do Irã? Por quê? Naquela ocasião, o acordo foi anunciado em 17 de maio de 2010, após intensas negociações em Teherã. Pela proposta, o Irã se comprometeria a enviar cerca de 1.200 quilos de urânio levemente enriquecido, a 3,5% para a Turquia. Em troca, ia receber 120 quilos de urânio enriquecido a 20% do Brasil, suficiente para abastecer um reator nuclear de uso médico na capital iraniana. O objetivo era criar uma ponte de confiança entre o Irã e a comunidade internacional, afastando o risco de novas sanções e, ao mesmo tempo, garantindo o uso pacífico do programa nuclear iraniano. Balela, conversa fiada, que o Ocidente não engoliu, não entrou nessa. O Brasil e a Turquia não forneceriam urânio diretamente, mas atuariam como garantidores do processo. O material iraniano ficaria sob custódia turca até que o urânio enriquecido fosse entregue.
A intenção era mediar uma solução diplomática para um impasse que ameaçava a estabilidade no Oriente Médio e desafiava o monopólio das grandes potências sobre os destinos da segurança global. Mas quem iria acreditar nas intenções do governo Lula? Quem? Apesar da comemoração inicial dos 3 países signatários, o acordo foi rapidamente rejeitado pelos Estados Unidos, França e Reino Unido. A principal crítica era de que o Irã continuava enriquecendo urânio às escondidas, por conta própria, secretamente, sem que ninguém soubesse, o que tornaria o tratado e a iniciativa brasileira totalmente ineficaz para barrar uma possível corrida armamentista. O que mais irritou os mediadores brasileiros foi o fato de que, semanas antes, o próprio governo Obama havia sinalizado positivamente para uma proposta com termos muito semelhantes, mas recuou publicamente quando o Brasil e a Turquia conseguiram firmar um pacto. Claro que eles iriam conseguir firmar esse pacto. Claro, o Irã entendeu perfeitamente a manobra brasileira na época, a malandragem que estava por trás de tudo isso. Mas a tentativa do governo Lula de ludibriar o mercado internacional com o jeitinho típico de quem acha que consegue enganar os outros, fracassou, não deu certo, foi facilmente identificada. O desgaste diplomático se agravou quando, menos de um mês depois, o Conselho de Segurança da ONU aprovou novas sanções contra o Irã, por meio da Resolução 1929. Lula e Erdogan, da Turquia, se sentiram traídos e denunciaram a incoerência das grandes potências. A diplomacia brasileira, que buscava protagonismo no cenário internacional, acabou sendo vista como bem-intencionada, mas ingênua demais. Palavra educada para não dizer que foram pegos na malandragem, de tentar enganar as superpotências. Entendeu? Por outro lado, o episódio ainda projetou o Brasil como um ator disposto a desafiar a ordem estabelecida, mesmo sem assento permanente no Conselho de Segurança. E até hoje está assim. Lula vive criticando por aí a ONU e pedindo reformas urgentes no Conselho de Segurança. O acordo de Teherã não sobreviveu à desconfiança do Ocidente e o Irã seguiu sob sanções. Sim, a tentativa brasileira, apesar do fracasso, permanece como um marco da política externa, o marco do fracasso de Lula, ambicioso, desafiador e disposto a trilhar caminhos independentes, rebeldes, mesmo quando isso significa bater de frente com as maiores potências do planeta. Para a comunidade internacional, o governo do PT e, consequentemente, do presidente Lula nunca foi visto com absoluta confiança, justamente pela imensa aproximação com nações conturbadas e com fortes históricos de violência e terrorismo contra nações pacíficas. Ainda paira sobre o terceiro mandato de Lula a suspeita de que ele nunca engoliu o fracasso em ajudar o Irã a conseguir o urânio enriquecido desde aquela época, e que ele poderia fazer de tudo para que, sem o conhecimento das grandes potências, o Irã pudesse conseguir avançar com suas propostas de enriquecimento de urânio a ponto de desenvolver armas de destruição em massa. Haja vista a ancoragem dos navios uranianos na costa brasileira, tão logo Lula assumiu o poder no início de 2023. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse em entrevistas recentes que está investigando se o Irã conseguiu o urânio pronto do governo brasileiro. Se for confirmado isso, o chefe do executivo estará em maus lençóis, podendo ser acusado de crimes de guerra. Essa sempre foi a linha de pensamento desses caras da esquerda brasileira, desprovidos de inteligência diferenciada. Eles acham que todo mundo no planeta inteiro é idiota o suficiente para acreditar nas histórias que eles contam. Basta ter um pouco de informação que logo qualquer um consegue enxergar o que sempre esteve por trás das intenções. O mundo não é idiota, tampouco é fácil de ser passado para trás, apenas porque não fala português. Bobagem. E pelo jeito o governo Lula ainda não percebeu isso e não vai perceber nunca.
O presidente Trump, nesse episódio do Oriente Médio, tem se mostrado, sem sombra de dúvidas, um gênio da geopolítica e extremamente maduro para esse segundo mandato. Como disse Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ninguém engana Trump. Ele conhece muito bem o jogo, lendo nas entrelinhas, identificando exatamente quem é quem nesse tabuleiro internacional. O que se vê hoje são os mesmos atores de sempre, do passado, batendo cabeça, confusos, completamente atônitos, sem saber o que fazer diante de uma genialidade como a de Donald Trump. Ele está sabendo como conseguir exatamente o que quer, e com muita maestria. Não há malandragem brasileira ou de qualquer outra nacionalidade que vá conseguir passá-lo para trás. Não vai, definitivamente não vai. Nós vamos analisar agora a reação desesperada dos oponentes, que pode acabar definitivamente com a existência de suas ações se continuarem errando como estão. O maior exemplo disso, do que estamos falando, é a ameaça do Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Ela não é apenas uma provocação geopolítica, é um blefe desesperado com cheiro de chantagem energética. Ao tentar arrastar a China para um confronto indireto com os Estados Unidos, Teherã expõe sua fragilidade diplomática e aposta tudo em um movimento que pode sair muito caro. E o gigante asiático, por mais que rosne, sabe muito bem que morder pode significar um abismo comercial sem volta. O anúncio do Irã de que pode fechar o Estreito de Hormuz escancara, revela o quanto o regime dos ayatolás está disposto a usar o comércio global de petróleo como arma geopolítica. Não é a primeira vez que o país ameaça interromper a passagem por esse corredor estratégico, por onde transita cerca de 20% do petróleo consumido no planeta inteiro. Mas desta vez o alvo parece muito claro: forçar a China a se comprometer militarmente ou, no mínimo, politicamente em sua defesa. O cálculo iraniano é tão óbvio quanto perigoso. Ao bloquear o Estreito de Hormuz, Teherã não ataca apenas o Ocidente, mas principalmente a artéria energética da própria China, que depende dessa rota para escoar petróleo tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. A tentativa de empurrar Pequim para a linha de frente revela o isolamento do Irã e sua necessidade urgente de um aliado de peso. Mas nem todo xadrez é vencido com bravatas. A resposta da China, com acusações contra os Estados Unidos por supostas violações da soberania iraniana, é até agora um gesto simbólico, como o russo. Pequim não quer uma guerra, quer estabilidade, comércio e hegemonia econômica. Entrar de cabeça em um conflito por causa de um parceiro instável e imprevisível como é o Irã pode custar muito caro, caro demais. A retórica agressiva da diplomacia chinesa serve mais para marcar território e evitar humilhações públicas do que para declarar lealdade incondicional. Por outro lado, os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, podem ter feito um movimento estratégico de mestre. Ao elevar a temperatura no Golfo, Trump criou um dilema para a China: defender o Irã e arriscar sanções e isolamento, ou se afastar e deixá-lo à própria sorte. É o típico divide para conquistar, aplicado com precisão. Se a China hesitar, o Irã ficará mais fraco. Se a China avançar, expõe sua vulnerabilidade econômica em plena guerra fria comercial. Um cheque duplo. Sensacional! Além disso, se os Estados Unidos e seus aliados conseguirem garantir o tráfego alternativo, ou mesmo ocupar posições próximas ao estreito, podem cortar as asas do Irã para sempre e enfraquecer o seu maior trunfo estratégico, que é controlar aquela região. E o tipo de oportunidade que redesenha o mapa do poder no Oriente Médio. O fechamento de Hormuz, ao contrário do que o Irã imagina, pode ser o estopim de sua derrota, não sua vitória. As superpotências podem aproveitar da oportunidade e quicar o Irã definitivamente para fora do controle do estreito. Em resumo,
o Irã joga com fogo e tenta queimar a camisa dos outros, enquanto a China está presa entre a conveniência comercial e o risco político. A ousadia de Teherã pode até impressionar os aliados ideológicos, como o Brasil, por exemplo, mas na prática revela uma fragilidade de um regime que precisa de crises para sobreviver. E a China, por sua vez, que se cuide. Ao defender um parceiro tóxico, corre o risco de intoxicar os seus próprios planos de liderança global. Dito isso, depois dessa exposição imensa, vamos ouvir agora o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Foi necessário isso, hein? Foi necessário para que nossa audiência entendesse tudo o que está acontecendo, esse contexto na região do Oriente Médio. Gerson Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estava na cara que o Irã iria fazer isso, né? O que está ameaçando agora de fechar o Estreito de Hormuz. O objetivo é sim pressionar a China a entrar na guerra. Mas, na sua opinião, o que pode acontecer? Seja bem-vindo. Bom, tá de volta, Paulo. E interessante que o nosso último papo, na nossa conversa de sexta-feira, estávamos na dúvida sobre a entrada dos Estados Unidos, em que momento, aquelas 2 semanas que o presidente Trump pretensamente alegou que teria para tomar uma decisão, mas operações militares como as que aconteceram no final de semana, no sábado, domingo, são operações planejadas com muita antecedência, com muitos ensaios, com várias simulações, coordenações complexas, inclusive com a própria Força Aérea israelense que participou da operação. Então nós já podemos dizer, né, Paulo, que o nosso programa sexta-feira, quando nós comentamos a possibilidade dos Estados Unidos intervirem dentro dessa campanha de Israel, na verdade, a decisão já estava tomada, coordenada, e nós simplesmente não podíamos falar sobre algo que estava iminente, mas já decidido. Agora, com essa página virada, não há mais incerteza de que o presidente Trump, como você bem colocou na parte inicial do programa, tem um planejamento estratégico para a região e já deixou muito claro que essa posição meio pusilânime de governos anteriores, inclusive da comunidade internacional, em relação ao programa nuclear iraniano, seria inadmissível nessa segunda parte da intervenção do presidente Trump na história do mundo, porque, como você bem disse, o primeiro governo foi um governo em que ele não só teve a questão da pandemia, ele teve várias oportunidades de escalar conflitos, mas optou, inclusive, de se afastar de uma política externa que já vinha formatada, bipartidária, para aquela região, e nós temos um marco histórico nesse segundo governo, que foi exatamente a viagem e os discursos que ele fez na Arábia Saudita, no Catar, que agora, inclusive, recebeu um ataque iraniano nas últimas horas, mas nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, e também nos Emirados Árabes Unidos, onde ele explicita que reconhece que a política externa norte-americana no Iraque e no Afeganistão, de intervenção militar, ou seja, de presença militar no terreno, conquistas, campanhas querendo mudanças de regime forçadas, tentando impor uma ideia de uma democracia, valores ocidentais, isso era algo que ele deixava no passado, ele entendia que haveria um respeito às culturas locais e concitava os países do Golfo, que têm bases americanas, todos eles, é bem verdade, a se unirem em seu esforço de pacificação da área. Então, quando ele toma essa decisão, Paulo, muita gente da base parlamentar e até da base eleitoral do presidente Trump tinha dúvidas. A esquerda aqui, a oposição, já começa a dizer que era fantasiosa aquela sua posição tida como alguns como pacifista, como isolacionista, mas, na verdade, Paulo, o que a gente percebe é que o presidente Trump toma essa decisão enquadrada no seu programa do Make America Great Again. Você cita a questão da China e é fundamental a gente entender, para que você tenha ideia, você que nos assiste, nas últimas horas
o governo chinês já manifestou a sua posição em relação à questão do canal, ou daquele estreito de Hormuz, que na verdade tem um canal navegável ali de 3, 4 quilômetros. É difícil a passagem ali se o Irã realmente resolver fechar. Mas a China já se posicionou e disse que considera inadmissível que o Irã feche aquela passagem, porque, como você bem disse, quase 30% do petróleo mundial passa por aquele estreito, mas no que diz respeito à China, e por que não dizer, Japão e Coreia do Sul também, Paulo, não é só a China, até aliados dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, esses 3 países em especial dependem quase que 70% do seu fornecimento de petróleo que passa por ali. Então, para a China seria o caos. E para a Índia, e para a Coreia do Sul, e para o Japão. Então, não há interesse de ninguém que se estabeleça ali uma crise energética que possa reverberar para o mundo inteiro. Então, eu creio que, como você bem colocou, o Irã, ele está agora numa posição, fez uma resposta ali atacando as bases americanas no Catar, mas essa resposta me parece, Paulo, que foi mais para o público interno. Porque, veja, eu estava aqui me preparando para o programa, antes de conversar com você durante o dia, e reparei que, por exemplo, o espaço aéreo sobre o Catar, ele foi fechado com horas de antecedência. Linhas aéreas, inclusive, foram advertidas. Por quê? Porque o Irã, ele avisou que faria a resposta, e há quem diga, inclusive, que os canais de inteligência já haviam alertado os Estados Unidos para que não decolasse aeronaves para fazer a interceptação, e foram feitas de uma maneira muito até simples, em que todos os mísseis lançados do Irã, seja para a base americana no Catar e até mesmo para a base americana no Iraque, eles foram interceptados na fase inicial, ou seja, havia uma preparação, um aviso prévio. Parece que foi mais algo para o público interno, jogando para a torcida, Paulo. Pois é, só que numa ação dessa, o Irã se complica cada vez mais, né? Porque o presidente Trump já mandou para a região do Catar novos caças e novos destroyers e porta-aviões também. Então, quer dizer, a situação só se complica. E o mundo agora se vê diante de uma oportunidade espetacular. Não depender do Irã absolutamente para o consumo comercial do petróleo no tráfego ali pelo Estreito de Hormuz. Se o Irã insistir nisso, existe a grande possibilidade de todos esses países asiáticos e ocidentais tomarem controle daquilo ali. Como fizeram, por exemplo, com o Canal do Panamá, nos Estados Unidos, tomou conta do Canal do Panamá. Então é muito provável que isso aconteça se o Irã continuar batendo nessa tecla. E isso só revela o desespero desse país, que agora se viu numa situação extremamente complicada, causada justamente por quem? Pelo regime dos ayatolás. Esses teocratas que acabam afundando o país. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Esse primeiro ataque brilhante, preciso, não morreu ninguém, foi uma coisa espetacular. A parte de cima ficou tudo normal, mas embaixo inteiramente destruído. E o pessoal do Irã, as autoridades iranianas, agindo como aquelas crianças de quinta série, né? Quinta série que tomam um tapa na cara e diz: ah, não doeu, não doeu, não doeu. E foi justamente o contrário, né? Estão dizendo que não, os ataques americanos não afetaram as instalações subterrâneas e coisa e tal, que eram necessárias 30 bombas dessas MOP para se, pelo menos, né, abalar um pouquinho a estrutura, mas é papo furado. Ontem nós conversamos com o representante das forças de Israel, ele confirmou que é tudo papo furado, o negócio está destruído. E mesmo que não estivesse, viu, Gerson? Mesmo que não estivesse, o Irã jamais, nunca mais, teria como utilizar aquelas instalações ali. Mesmo que tivesse inteiro ali, não teria mais como levar ninguém para usar aquelas instalações. Mesmo porque o presidente Trump disse que isso foi apenas o início e que ele tem mais outros pontos importantes de ataque dentro do território iraniano. Vamos dar uma olhada, nós temos a fala do Trump, vamos dar uma olhada no que ele disse. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Viu aí, Gerson? Ou seja, se o Irã não tomar jeito, vai tomar bomba na cabeça. O recado de Trump ficou muito claro, não foi? Pois é, Paulo. A situação no Irã, do ponto de vista militar,
me parece que já se encontra praticamente definida, porque o problema iraniano, ao contrário do que muita gente pensa, não se resume à questão do seu programa nuclear. Embora Israel tenha definido esses dois objetivos principais, que são os objetivos de guerra, exatamente deteriorar ou eliminar ou acabar com a ameaça nuclear e, ao mesmo tempo, degradar ao máximo a capacidade iraniana dos seus mísseis balísticos. Nós não podemos esquecer que o Irã, ele tem, desde a Revolução Islâmica, como quase que um objetivo nacional, um objetivo de Estado, a destruição de Israel. Isso é algo que, às vezes, a própria opinião pública brasileira não consegue compreender muito bem. Como você mesmo colocou, a posição do governo brasileiro é uma posição ainda ancorada naquele movimento, ainda dentro da Guerra Fria, que tinha Israel como apoiado pelos países capitalistas e a maioria dos países árabes do entorno, principalmente da Guerra de 6 Dias, eu nem diria da independência e da crise do Canal de Suez, porque até durante a independência, em 48, ali, a crise do Canal Suez, na década de 50, nós ainda não tínhamos Israel sendo enxergado pela então União Soviética como um polo realmente do Ocidente. Pelo contrário, houve muitos russos, até hoje em dia, dentro de Israel, há bairros que as pessoas falam russo. Havia uma conexão grande. Quem conhece os kibbutz dentro de Israel sabe que eles têm inspiração comunista. Havia uma conexão, mas a partir da Guerra dos 6 Dias e Yom Kippur, a gente pode dizer que sim, houve uma divisão, como tudo que aconteceu durante a Guerra Fria, em que Israel acaba adotando o lado americano dos interesses do capitalismo, se transforma na única democracia de toda aquela região, é um país parlamentarista. Nós não podemos esquecer, Paulo, que nós temos ali praticamente posso dizer, quase 1/3 da população de Israel hoje não são de judeus. Nós temos árabes, nós temos até cristãos, temos várias etnias, mas é importante lembrar que os árabes, inclusive, têm cadeiras no parlamento. Israel é o único país que tem parada gay. Israel é um país extremamente aberto a várias culturas. Em Israel, você vê uma mesquita, do lado, literalmente, de um templo judaico, você tem do lado de uma igreja católica ou de uma igreja cristã. Em Israel, você tem a liberdade religiosa, a liberdade civil, tem uma democracia exuberante, e apesar disso, muitas vezes a opinião pública pensa que Israel, esse país pequenininho, menor do que o estado de Sergipe, é o país opressor. Por que essa imagem ficou e principalmente o próprio governo Lula e esse grupo ainda da esquerda mais radical brasileira que ainda tem a memória do passado dessa narrativa de oprimidos e opressores? Porque desde a independência de Israel, ou seja, desde que a ONU reconhece e que o Estado de Israel é formado, há um litígio do que fazer com a população árabe. Uma parte da população se tornou cidadã israelense, mas outra parte da população não aceitou a proposta das Nações Unidas. E desde lá, nós temos uma exploração dessa comunidade árabe por causa dessa briga ideológica. Então esse papo de opressores e oprimidos, Paulo, você veja que nesse momento agora, nem a Jordânia nem o Egito foram atacados por Israel. Não são dois países árabes, não são dois países muçulmanos, não são países ali que estão na fronteira. Por que da Jordânia e Egito não há problemas? Porque desde a guerra de Yom Kippur, desde os acordos de Camp David, foi acertado que o Egito receberia de volta o que Israel conquistou, a Jordânia recebeu de volta o que Israel conquistou, e de lá para cá se acertou o seguinte: vamos viver em paz. Por que isso não pode ser feito com o Irã? Porque o Irã, ele entende que ele não reconhece o Estado de Israel, não reconhece como legítimo o Estado de Israel e tem como seu objetivo a destruição do Estado de Israel, porque ele entende que Jerusalém é uma cidade que não deve ser compartilhada por cristãos, muçulmanos e judeus e que deve ser retomada pelo mundo islâmico numa posição extremamente radical. Então, Paulo, quando a gente vê os ataques dos Houthis, quando a gente vê o que aconteceu na Síria, quando a gente vê o que acontece no Líbano com o Hezbollah ou com as milícias no Iraque, a guerra de Irã e Iraque, tudo isso que a gente foi acostumado a ver ali no Oriente Médio tem a participação do Irã.
Então é por isso, Paulo, que é muito difícil a gente enxergar paz na região se o Irã tivesse acesso a artefatos nucleares. Olha só, Israel nunca atacou ninguém, sempre se defendeu. E toda essa opinião pública partidária que sai a favor tanto da Palestina quanto do Irã agora é principalmente coligada ao governo de esquerda do Brasil. E esse governo de esquerda do Brasil, ele surgiu, coincidentemente, na mesma época em que o regime teocrata do Irã estava se formando em 1979, com a queda do Shah Reza Pahlavi e a ascensão do Ayatollah Khomeini. Você lembra muito bem disso. Daí se estabeleceu, quase que colocando no estatuto do país, a destruição de Israel por completo, porque eles não admitem Israel como um Estado independente e acham que Israel é uma imposição do Ocidente, um espião misturado no meio árabe, sendo que o Irã não é nem árabe, é persa. E olha só o que aconteceu. O Irã é o maior desequilíbrio do Oriente Médio. Financiou o governo de Bashar al-Assad na Síria, você lembra disso, que matou milhões de sírios. Financiou o Hezbollah com mais de 4 bilhões de dólares para destruir o Líbano e conseguiu. O Hezbollah tinha mais armamentos do que o próprio governo libanês. Tudo isso foi quase que destruído pelas essas intervenções das forças de defesa de Israel. O Irã financiou os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica e tudo mais que é perigoso e é considerado grupo terrorista no Oriente Médio. Até no Iraque eles estiveram dentro financiando. Ou seja, a região era para ser próspera, linda e amiga do mundo inteiro, se não fosse pelo Irã. O Irã é o grande problema no Oriente Médio. Será que uma troca de regime poderia trazer a paz tão sonhada para aquela região, Gerson? Pois é, isso é um dos objetivos que Israel não pode admitir. Você veja que o Benjamin Netanyahu ele tem tido muito cuidado nas suas manifestações, dizendo que o objetivo de mudança de regime é algo que ele não pode pleitear, porque essa é uma decisão do povo iraniano. E quando a gente fala de decisão do povo iraniano, nós não podemos esquecer que são quase 50 anos, 40 e poucos anos que o povo é oprimido dentro do Irã. Nós temos uma comunidade iraniana gigantesca na Europa, aqui nos Estados Unidos, mundo afora, até no Brasil, que são pessoas que buscam refúgio em outros países por causa de uma opressão do regime que ele se volta contra o seu próprio povo. Veja que no Irã há enforcamentos, há um ministério que faz uma fiscalização, um policiamento cultural, de costumes, há uma imposição religiosa que avança sobre a política externa e política interna. Então, isso que o povo iraniano está submetido há muito tempo, agora nós já vemos uma esperança de muitos que estão fora do país, não somente do próprio Reza Pahlavi, que o Shah, quando abandone, a sua família é expulsa, o herdeiro, o príncipe herdeiro hoje, ele já começa a se organizar e faz uma, inclusive, proposta de governo. Então a gente vê que sim, existe esperança, Paulo, para uma mudança de regime, mas isso obviamente não pode ser pleiteado ostensivamente pelo governo de Israel. No entanto, todos os analistas dizem o seguinte: se não houver uma mudança de regime, a situação no Irã em relação ao Oriente Médio tende até a se agravar. Por quê? Porque há agora uma revolta, há agora uma sede de vingança. Você teve todo o programa nuclear destruído, você teve, inclusive, a Guarda Revolucionária foi atacada em toda a sua cabeça, ou seja, cientistas nucleares, a Guarda Revolucionária, líderes do governo, líderes do regime. Então, existe uma posição hoje, Paulo, que eles, obviamente, para eles interessa em muito que a área seja conflagrada. Eles não admitem que saia por uma solução pacífica, porque agora eles perderam praticamente todas as suas armas
pelos seus proxies. Veja, os Houthis não têm mais força, o Hezbollah não tem mais força, a Síria de Bashar al-Assad, que era o grande braço iraniano, Bashar al-Assad foi para a Rússia. Inclusive, quando você faz a menção à Rússia, é importante a gente lembrar, né, Paulo? A Rússia, ela tem somente uma base naval no Mediterrâneo, e ela fica ali na Síria. E veja que houve a mudança da Síria, o Bashar al-Assad foi expulso e foi para onde? Para a Rússia. Mas você sabe que aquela base aérea e a base naval da Rússia ainda estão lá. Por quê? Porque a Turquia negociou com o novo governo da Síria, dizendo, olha, vamos negociar essa presença dos russos. É por isso que eu digo para você que a Rússia, como você bem disse, emprestou ali um apoio moral, um apoio diplomático, mas dificilmente ela fará algo mais e se engajará decisivamente nessa ação militar. Por quê? Porque ela não somente tem a questão da Ucrânia, mas ela também tem interesses na Síria. E hoje, se a Rússia se colocar a favor do Irã, ela vai contra o novo governo da Síria, que é um governo apoiado pela Turquia e que expulsou os iranianos de lá. Então você veja que é complexa a situação. Eu não acredito que realmente Israel termine essa campanha sem, de fato, eliminar todas as possibilidades de lançadores de mísseis balísticos, acabar com o programa nuclear, que pelo menos faz com que a região tenha mais tranquilidade de uma escalada. O próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele sabe que se o Irã tiver um artefato, a Arábia Saudita vai querer, a Turquia vai querer, aí todo mundo ali vai ser uma escalada que não interessa a ninguém. Então, tudo leva a crer, Paulo, que uma mudança de regime no Irã seria uma possibilidade de uma transição pacífica até para um ambiente que todos desejariam ali na região. Se é possível, somente o povo iraniano pode decidir, Paulo. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, viu? A gente vê pela ação do Ayatollah Ali Khamenei, que hoje é o líder máximo do Irã, né? Ele já admitiu que ele vai deixar o poder, mas ele quer que um comitê de 3 pessoas indicadas por ele escolha um novo líder do Irã. Ou seja, não vai resolver nada se continuar assim. Não vai resolver absolutamente nada. Mas sim uma mudança inteira de governo, a volta, né, do sucessor, ou seja, do herdeiro do Shah Reza Pahlavi, que também tem o mesmo nome do pai, esse sim poderia voltar. E nós temos uma fala super importante que já está traduzida, dublada para português, e o Gerson até tem conhecimento dessa fala. Vamos rodar um pouquinho para a gente ver o que está sendo dito com relação a essa mudança de regime no Irã. Roda aí, por favor. Imagine esse novo Irã, um Irã livre e democrático, vivendo em paz com nossos vizinhos, um motor de crescimento e oportunidades na região, um farol de cultura, inovação e orgulho no mundo. Isso está ao nosso alcance. Somos um povo orgulhoso, antigo e resiliente. A tarefa que está diante de nós, iranianos, hoje não é menor do que aquelas enfrentadas pelos grandes líderes, grandes unificadores, grandes construtores da nossa história, como Ciro, o Grande. Ao embarcarmos nos passos finais deste caminho para o renascimento nacional, para a libertação, para a paz, continuamos a nos inspirar nele. Aos meus compatriotas, este é o nosso momento. Estou com vocês. Vamos construir esse novo Irã juntos. Muito obrigado. Olha, muito legal isso, né? Porque, olha, o Irã é um país lindíssimo. O povo é lindo, é maravilhoso, a cultura é sensacional. O que estraga é esse ideologismo radical. Mas antes que o Gerson comente isso aí, eu quero puxar para o lado do Brasil. Eu quero entender, né, Gerson, por que o governo brasileiro sempre esteve do lado disso, do lado a favor do desenvolvimento da tecnologia nuclear iraniana. E é sempre aquele papo de botequim. Não, se todos nós temos direito, o governo do Irã também tem direito. Não, não tem. Por que não tem? Porque o governo do Irã tem um histórico de violência, de terrorismo, né, de matança desgovernada. Então, um governo como esse não pode ter uma tecnologia nuclear, porque pode fatalmente chegar ao desenvolvimento de armas de destruição de massa. Nós temos uma fala
lá de trás do segundo mandato do Lula, que nós vamos mostrar agora para você. Veja o que ele disse. O Brasil defende a tese de que o Irã tem o direito de produzir energia nuclear para fins pacíficos, seja para produzir energia elétrica, seja para produzir, remédio. Vou dizer mais, o Brasil defende para o Irã o mesmo que o Brasil tem, que está colocado na sua Constituição. O que o Brasil não vai defender nunca é que o Irã não possa utilizar a energia nuclear para fins pacíficos. Todo mundo tem o direito de utilizar para fins pacíficos, até porque nós estamos vivendo um mundo, de mudança climática muito grande. Todo mundo sabe dos gases de efeito de estufa, o prejuízo que está causando, e nós precisamos de energia limpa, e a energia nuclear é uma das fontes de energia limpa no mundo. Isso nós queremos dizer, alto e bom som, para o mundo e para o Irã. Ou seja, o limite é manter a paz. Conversa fiada. Você viu que ele já dizia isso desde 2010. Atrás dele tinha a Dona Marisa e o Celso Amorim. E eles achavam que nessa ocasião aí eles iriam conseguir convencer o mundo. O Irã não tem condições de ter armamento nuclear porque ninguém confia no Irã, exatamente como o secretário-geral lá, o chanceler iraniano, disse que o Irã nunca confiou em ninguém do Ocidente. Se o Irã não pode confiar em ninguém do Ocidente, obviamente que ninguém do Ocidente vai confiar no Irã também, a não ser o governo brasileiro. Só que a iniciativa do governo brasileiro, como dissemos no início, foi facilmente identificada pelo Ocidente, pelas grandes superpotências, como nós vamos ver agora na fala de Barack Obama. Roda aí, por favor. Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon. As President and Commander-in-Chief, I have no greater responsibility than the security of the American people. And I am convinced that if this framework leads to a final comprehensive deal, it will make our country, our allies, and our world safer. Tá aí, agora sim, né, Gerson? Vamos comentar sobre isso aí. Quero ouvir os seus pensamentos. Vamos lá. Bom, primeira coisa é o seguinte, vamos entender que, em tese, qualquer país poderia desenvolver o seu artefato nuclear. O país é soberano, se ele quiser desenvolver uma arma nuclear, qualquer país poderia, em tese. Por que eu digo em tese? Porque o acordo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, e que Lula evoca aí uma certa semelhança entre a posição brasileira e iraniana, ele demanda uma série de compromissos. E praticamente todos os países do mundo quase assinaram. Nós temos só 9 países no mundo que detêm armamentos, ou seja, artefatos nucleares. Nós temos, obviamente, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, e Rússia ali na área da Europa. Temos China e até mesmo a Coreia do Norte. Temos Índia e Paquistão. E o 9º país, que não admite formalmente, mas todo mundo sabe que tem, que é Israel. Qual é a característica de todos esses países, Paulo? Nenhum desses países tem um programa nuclear ofensivo. Todos eles, inclusive a Coreia do Norte. Veja que a Coreia do Norte vive ali ameaçando a Coreia do Sul e tal, etc., mas usa como dissuasão estratégica. E por que o Irã não poderia ter o artefato nuclear? Em primeiro lugar, porque ele é signatário desse Tratado de Não Proliferação, que é um tratado que abre para o país uma relação internacional, inclusive de investimentos. Não é só uma questão de ter usina. Veja o caso brasileiro. Lula, de uma forma cínica, e eu digo cínica, por quê? Porque ele está com Celso Amorim atrás e ele evoca a questão de mudanças climáticas para que o Irã tenha ali uma usina. Na verdade, todos sabem que a quantidade de petróleo que o Irã tem, ele obviamente não precisaria dessa alternativa nuclear. No entanto, ainda que pudesse se justificar, veja que Lula conhece e sabe muito bem que o programa iraniano, esse que foi atacado agora com, inclusive, cascatas,
várias cascatas de centrífugas subterrâneas que foram feitas de uma maneira velada. A comunidade internacional sabia que o programa nuclear iraniano era muito mais sofisticado do que aquilo que estava aparentando. E hoje, Paulo, não só no 60%, já existem alguns locais no Irã onde foram detectados urânio enriquecido a mais de 80%, 85%. Então não é somente a questão, como o Lula apregou, de o país ter o direito à geração de energia. Mas eu vou além. Quando você vê o próprio Reza Pahlavi dizendo que o Irã ele poderia se inserir no Concerto das Nações como uma nação pacífica e que poderia conviver, ele está colocando exatamente o problema do regime iraniano ter se transformado numa teocracia islâmica radical. Por quê? Porque olha só que coisa interessante. Ele fala, e inclusive o Benjamin Netanyahu também fala, eles remetem a Ciro da Pérsia, ou Dario, ele não fala Dario, mas Ciro e Dario são contemporâneos. Veja que nós que somos cristãos, o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo, se você tem uma Bíblia na sua casa, saiba que quando você pega o livro de Daniel, você pega os livros de Esdras, Neemias, Esther, se você pegar ainda os profetas Ageu e Zacarias, todos esses livros têm em comum algo interessante. Eles falam do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônio para Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, que foi permitido e financiado pelo Império Iraniano, ou seja, pelo Império, na época, o Império Persa, Medo-Persa. Então, o Israel olha para o povo iraniano, para as tradições iranianas, e lembra que no passado eles devem, inclusive, a reconstrução de Israel, a reconstrução de Jerusalém, a decisão de Ciro da Pérsia, que depois foi honrada por Dario o Grande, ele encontra ali o que Ciro deixou, o édito de Ciro sobre essa questão, e permite. Por quê? Porque eles tinham uma ideia de um império completamente diferente do Império Assírio, Babilônio. A ideia do Império Medo-Persa era você beneficiar os povos com a sua cultura, e por isso ele permite que cada povo volte. Então você veja que não existe intrinsecamente no povo iraniano, na tradição iraniana, essa ideia de subjugar, de destruir os outros povos. Qual é a diferença? É que a Revolução Islâmica traz para o poder político um grupo radical islâmico, e que, diga-se de passagem, eu gosto de fazer essa ressalva, viu, Paulo? Não são somente os xiitas, porque o ISIS, o que nós temos ali, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, são sunitas. A Al-Qaeda é sunita. Então não é somente os xiitas, nós temos grupos radicais, tanto sunitas quanto xiitas. Mas esses grupos radicais, sejam xiitas ou sunitas, quando assumem o poder político, eles querem a destruição da cultura ocidental, seja judaica, seja a cultura judaico-cristã, ou até mesmo de outros locais. Então é importante a gente entender, Paulo, o povo brasileiro não pode se deixar levar por essa falácia do Lula, e ali ladeado por Celso Amorim, que continua ainda ali soprando no ouvido do Lula até hoje a ideia de um mundo dividido entre capitalismo e comunismo, em que ele quer honrar toda aquela tradição. E olha, eu vejo a decadência do presidente Lula, e vejo talvez uma experiência que a gente viveu aqui nos Estados Unidos, né, Paulo? Do governo Biden. A decadência do governo Biden, eu vejo a mesma coisa, um governo decrépito, decadente, o governo Lula, que tenta se recolocar, se inserir na comunidade internacional, quando, na verdade, o Brasil hoje, infelizmente, ele tem uma postura apequenada. Há quem diga que nem mais o anão diplomático já virou uma bactéria diplomática, tamanho isolamento do Brasil, Paulo. Olha só, Gerson, chegamos ao final aqui desse nosso programa, já não temos mais tempo para nada, mas a gente ia precisar de 2 programas para falar sobre isso, porque nós também temos outros assuntos interessantes e a gente vai discutir depois. Amanhã eu vou começar a discutir isso no programa do meio-dia, que é justamente o Hugo Carvajal. Você conhece muito bem ele, né, Gerson? Hugo Carvajal, o Pollo Carvajal, que começou
hoje a depor nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, dia 23 de junho. A justiça americana começou a ouvi-lo e todo mundo sabe quem era o Carvajal, né? Ele era o braço direito do Hugo Chávez e depois de Maduro, e que conhece todo o esquema de lavagem de dinheiro, narcotráfico, desvio de verbas de países amigos na América do Sul, e ele promete revelar nomes. Então, há uma grande expectativa sobre isso que está acontecendo. Além disso, nessa terça-feira, né, Gerson, o jornalista Paulo Figueiredo vai depor aí no Congresso Nacional, vai contribuir, né, tem uma audiência no Congresso Nacional para falar da transnacionalidade, né, ou seja, dos atos, né, irregulares cometidos pelo ministro relator, né, da mais alta corte do Brasil. Então veja que nós temos muita coisa para falar. Essa semana vai ter muito assunto, né, Gerson? E de repente eu posso te chamar aí no meio da semana para você dar uma posição para a gente aí, inclusive no programa do meio-dia, se você estiver disponível. Obrigado, viu, Gerson? Foi muito esclarecedor. Amanhã eu não posso, eu já estou com um compromisso assumido, mas quem sabe a gente alinhava para quarta-feira. Por coincidência, Paulo, já deixo aí a nossa audiência com a pulga atrás da orelha. Eu estive com o Paulo Figueiredo ontem, nós conversamos bastante, tomamos um café, ele participou do 4x4, e nós estávamos conversando sobre a ida dele a Washington, e eu tenho algumas informações para compartilhar. E, ao mesmo tempo, você sabe que eu estive agora, recentemente, jantei na casa da Elisa Robson, que foi a autora do livro sobre El Podio, Hugo Carvajal, que está sendo julgado essa semana. Então, nós temos alguns assuntos, eu posso trazer algumas novidades para vocês, mas amanhã eu não posso, mas quem sabe a gente alinhava aí para quarta-feira. Vamos alinhar. Depois aqui, fora do ar, a gente conversa e vamos alinhar, porque eu acho que isso é muito importante também. Gerson Gomes, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? E uma ótima semana para todos nós. E nós ficamos por aqui com esta edição. Se você gostou, eu peço a você encarecidamente que se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações. Isso também é muito importante, porque a plataforma vai entender a relevância de nosso conteúdo e fazer com que ele seja alcançado por muito mais pessoas no país e no mundo. Conto com a sua colaboração. Um forte abraço e até amanhã ao meio-dia. Tchau.